Ora, deixa eu dizer uma coisa para você. No Brasil, nós temos alguém que se empenhou em fazer com que as pessoas entendessem os indígenas, aprendessem, e de uma forma geral, toda a população, já desde os primórdios. Falei que tem uma aldeia jesuítica na minha cidade que foi fundada lá pelo ano de 1580. São José de Anchieta passou por lá ensinando sobre a Eucaristia. E eu quero dizer exatamente isso. Esse apóstolo do Brasil, o grande catequista, quis que todos compreendessem os mistérios da fé, tanto que traduz lá o Evangelho para a língua própria dos índios, para que compreendam o Evangelho, compreendam a doutrina da Igreja. Grande catequista do Brasil. E falando nisso, lá no estado do Espírito Santo, no santuário de São José de Anchieta, na cidade de Anchieta, está lá a Cris Henrique, nossa jornalista aqui, nossa colaboradora. Ela está lá junto com o reitor do santuário de São José de Anchieta para falar para nós dessa grande maravilha que é do dia de São José de Anchieta e as grandes maravilhas que continuam sendo realizadas na vida da igreja por esse catequista apóstolo do Brasil. Vamos para lá? Cris, com você, bom dia. Bom dia, Padre Nilson, que alegria, estamos aqui direto do santuário de São José de Anchieta e como é bom nós estarmos aqui reunidos. Hoje mais de 200 crianças participaram da Santa Missa aqui. É esse santuário cumprindo aí essa sua missão de continuar catequizando as crianças aqui da região. Mas o santuário hoje está atraindo aí centenas de pessoas durante todo o dia. Esperamos um grande número de fiéis na Santa Missa às 17 horas, que inclusive a Rede Século XXI estará transmitindo. Então acompanhe toda a nossa programação, nós teremos muitas entradas ao vivo e com uma missão particular no dia de hoje, que é mostrar a santidade e a vida entregue de São José de Anchieta. E comigo está agora aqui o reitor do santuário que nos acolheu com tanta alegria, com tanto carinho, Padre Álvaro, que vai nos explicar um pouquinho o lugar exato onde nós estamos, porque nós estamos aqui sobre uma relíquia. Bom dia, Padre, muito bem-vindo, que alegria recebê-lo. Padre, explica para nós aqui onde nós estamos e os detalhes deste lugar maravilhoso. Nós estamos aqui diretamente do Santuário Nacional, construído no século XVI, por São José de Anchieta e os companheiros jesuítas e os indígenas que aqui viviam. É o único santuário, a única igreja do Brasil realmente que foi construída dentro do aldeamento, que é bem distinto do processo, né, das reduções. Aqui ele veio morar, o pajé o indicou, disse é ali que você deveria construir, aqui ele veio nessa terra de origem de nome Heritiba, terra de conchas, e aí São José veio para cá e aqui ele começou todo o processo. Vocês imaginem que há 400 anos o nosso altar, o altar de pedra, este é o altar original. Nesse altar São José de Anchieta celebrava diariamente a Eucaristia com os indígenas que aqui viviam. E conta-se que uma vez um padre chegou com vários índios que ele trouxe das aldeias para cá, porque precisavam de ajuda na região da questão da saúde. E esses índios aqui chegaram e tinha um deles que andava somente com os pés e as mãos no chão, assim, como engatinhando. E todos diziam, ele anda como um animal, ele anda como um veado, ele anda como um cachorro. Era assim que se dizia sobre esse índio. E São José, celebrando a Eucaristia, volta-se, vê esse homem nessa situação e diz ao homem, levante, você pode. E nesse instante esse índio levantou-se e começou a andar sobre os dois pés. Então é bonito a gente sentir essa experiência de que a forma como ele, tanto no seu processo de intimidade com Nosso Senhor na Eucaristia, como nas suas poesias, há muito que se conhecer sobre a poesia de São José de Anchieta e a Eucaristia. Há um texto longo que ele escreve em tupi, exatamente para que os índios poderem conhecer. E ele dizia, está presente Jesus? Sim, aí está presente ele. Então São José de Anchieta foi um homem que ajudou também o Brasil na sua construção a partir da experiência eucarística, da experiência do sacrifício de Cristo, do amor de Cristo, que está presente na missa conosco. Mas, Padre, um detalhe interessante é que nós conhecemos como Padre Anchieta, mas quando chegou no Brasil ainda demorou muito para ele ser ordenado sacerdote. Como é que Anchieta vivia essa experiência eucarística sem ainda ser ordenado sacerdote? Como sabemos, Anchieta nasceu em Tenerife, uma das ilhas da experiência das Canárias, que pertencia à Espanha. Aos 14 anos ele foi
para Coimbra estudar. E aos 17 decidiu entrar na companhia, fez os primeiros votos aos 19 e em seguida veio ao Brasil. Então a companhia tem um processo de formação longo. E aqui, como não tínhamos as casas de formação e seminário, ele ia se formando à medida que ele ia passando pelas casas e vários padres já formados cuidavam de oferecer a ele as aulas, o material, livros, o que fosse, para que ele pudesse ir construindo esse arcabouço teórico, prático, que ele colocaria em prática em seguida. Então, de início, nós somos chamados de escolásticos, ou em alguns lugares chamam de frater ou irmão. Então, Anchieta, muitos livros vão se referir a ele dessa forma, o irmão José, o irmão José. E aí passa todo esse tempo, Anchieta passa mais de 15 anos, ele aí se torna padre, é ordenado aqui no Brasil, e aí os últimos votos da incorporação da companhia, isso só vai se dar mais uns 15 anos depois, porque dizia, ele não tem tempo para parar, para poder preparar a celebração, para receber os últimos votos e o provincial vir. Até que veio de Roma e disse, olha, José, precisa se preparar para que faça os últimos votos e sejas incorporado. E incorporado à Companhia de Jesus, aí sim, ele pôde assumir a missão de superior, pôde assumir a missão de provincial. Então aí ele conseguiu ainda dar mais de si, apesar da sua saúde frágil. Foi um homem de grande amor, de grande dedicação. E a Igreja de Cristo é construída, primeiro pela inspiração de Deus, mas também com as mãos do povo. E o povo que São José de Anchieta contava eram os índios aqui da região. E nós temos aqui, a gente pode ver inclusive aqui, os afrescos originais daquela época. E ontem o padre explicou algo muito interessante para nós, padre. Esse era o encanto. São José de Anchieta construiu essa igreja junto com a comunidade indígena com todos os recursos que aqui dispunha. Então, com toda essa coloração, ela é de natureza ou animal, aliás, ou mineral ou vegetal. E aí, cada florão deste que nós vemos no santuário, que vemos na parede, esse conjunto, corresponde a uma comunidade indígena que compunha esta missão de Heritiba. Então, a missão era composta de várias comunidades, cada comunidade com uma característica, não tinha pressa para terminar, e cada pequena florzinha dessa, que é escrita no altar, era a história de um indígena da liderança que havia falecido aqui. Então, eles iam contando a história da pessoa e ia construindo aquelas flores. Então, por isso que Anchieta também é atribuído como esse santo das rosas. Então ele fazia rosário, ele pegava pequenas coroas de rosas, colocava sobre a cabeça das crianças para que elas pudessem aprender a rosar o terço. Então essa difusão do rosário no Brasil também devemos a São José de Anchieta. Ele tem toda uma teologia que ele constrói a partir dos mistérios do terço. Então isso é representado não só nas pinturas da parede, né, nesse florão, nessa escrita, nessa iconografia, mas também nas habilidades poéticas e da escrita que ele traz, né, como herança para todo o povo brasileiro, principalmente o povo católico. Tem muito que conhecer deste homem, viu? É um santo homem que realmente nos inspira, né? Padroeiro dos professores, padroeiro dos catequistas, padroeiro do Brasil, junto com Nossa Senhora Aparecida, e realmente um homem que aprendeu a lidar com os próprios limites. Então, se alguém tem dificuldade de lidar com os próprios limites, com a saúde frágil, aprendamos com São José de Anchieta. Esse homem não fez dos seus limites ponto de chegada, não. Para ele, ali era um ponto de partida. Eu parto do meu limite e vou ao ilimite. Eu vou longe. Ele saía daqui, caminhou esse litoral brasileiro praticamente todo, desde Pernambuco até São Paulo, né? Então, isso sempre a pé, com a saúde frágil, os ossos doendo, mas não titubeou. Manteve-se firme, anunciando esse reino de Deus. São José de Anchieta fez a sua vida missão, né? Lindo que o padre trouxe para nós, não parou nos seus limites, não deu ponto final aquilo que os médicos diziam, né? Ele olhou para Deus e seguiu a sua missão. Esse é o nosso chamado nesse tempo, e sempre tendo a Eucaristia como fonte, como origem de tudo da nossa vida, e vai ser de fato uma alegria, e teremos muito pouco, um dia muito pouco para falar de São José de Anchieta, mas espere de nós, em todas as entradas da nossa programação, um pouquinho dessas gotas, né, de um conhecimento maior, de uma sabedoria maior que São José de Anchieta deixa aí para nós. Viu, Padre Nilson? Um abraço para o senhor, para todos aqueles que nos seguem agora pela Rede Século XXI.